Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver o vídeo. Bom, vamos lá para mais uma videoaula nossa. Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Beleza, gente? Então vamos lá. Sistema circulatório. Bom, o sistema circulatório, gente, ele é responsável por garantir o quê? O transporte do sangue pelo corpo e vai permitir que dessa forma nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Ou seja, ele vai fazer a troca gasosa e pelo nosso organismo... E nosso organismo todo vai receber oxigênio, nutrientes, vitaminas, sais minerais, ou seja, o sistema circulatório ele vai percorrer por todo o nosso organismo, através de quem? Do sangue. O sangue vai ser o responsável por esse transporte. Não só ele, mas a gente vai falar do sistema circulatório, tá? Vamos lá. Anatomia e fisiologia do sistema circulatório. Pessoal, não se esqueçam, alguém me deu um toque. Se inscrevam lá no meu canal e dê um joinha lá. Alguém me falou, professor, você não fala isso, então estou lembrando agora. Se inscreva no meu canal e dê um joinha, beleza? Então vamos lá. Anatomia. O sistema circulatório ele é formado basicamente por pelo coração, pelos vasos e pelo sangue. Tudo bem? E cada um vai ter a sua função ali. Então vamos lá de uma maneira bem curtinha, que depois a gente vai falar nisso numa próxima aula. A gente vai falar mais anatomia e um pouco da fisiologia nessa aula, tá? Então o coração ele vai ser o quê? Coração. Olha que bonita essa imagem. Deixa eu me colocar aqui no meio para vocês verem que eu estou no coração. Então olha só. O coração é o órgão responsável por quê? Por garantir o bombeamento do sangue. O que ele vai fazer então? Ele vai bombear o sangue. Ele vai bombear o sangue para todo o nosso corpo. Tanto é que se ele falhar, já sabe, né? Não vai chegar tudo o que nós precisamos no nosso corpo, porque praticamente você morreu. Então ele está falhando, né? Você não pode deixar o coração falhar. Ou seja, se tiver alguma doença. E nesses tempos de coronavírus, a gente sabe que doenças cardiovasculares é uma das comorbidades que acabam fazendo com que a pessoa venha a óbito. Então, cuidado, fique em casa, tá? Então vamos lá. O coração ele tem 4 cavidades, gente. Átrio, a gente pode chamar átrio tanto de o átrio como aurícula, tá? Independe, pode aparecer para vocês aí como átrio como aurícula. Então ele tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, beleza? Vasos. Quando a gente fala de vasos, a gente está falando do quê? Eles vão se dividir em 3 partes: as artérias, os vasos e os capilares. Tá? A gente vai ver no próximo, mais para frente, a diferença entre artéria, veias e capilares. Muito bem. E agora o sangue. Pessoal, o ser humano adulto, tá? Ele contém aproximadamente de 5 a 6 litros de sangue no seu organismo. Tá? Esse é o valor aproximado que nós temos de sangue. Professor, mas quando eu vou doar sangue, quanto que eu dou? Mais ou menos uns 450 ml, tá? Então quer dizer que você doa mais ou menos uns 10% do seu sangue. Por isso que você tem que fazer a doação de sangue a cada 3 meses. Porque a cada 3 meses você doa o sangue, ele se renova e você volta a ter a quantidade que o seu organismo precisa. Bom, o sangue é constituído basicamente do que, professor? Ele é constituído de plasma, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. O que tem no plasma? O plasma ele é basicamente produzido, assim, eu estou falando muito basicamente, mas tudo bem. Ele é formado por água. E nessa água, nessa solução, tem os sais minerais como sódio, potássio, cálcio, porque essas são sais minerais que nós ingerimos normalmente, tá? E ele vai pela corrente sanguínea chegar nas células do nosso corpo, as células que nós precisamos, tá? Nós precisamos desses sais minerais, proteínas, entre outros elementos do sangue. Ou seja, o sangue ele acaba se comunicando com todo o nosso corpo. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos, ou as hemácias, né? Olha que bonitinho aqui no desenho, ó, os glóbulos vermelhos, as hemácias. Os leucócitos são os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, gente, que são os responsáveis por
vamos dizer assim, ele é o exército do nosso corpo, é ele que vai atacar bactérias, micro-organismos, vírus, por exemplo, o vírus do coronavírus, o vírus do HIV, HPV, ou seja, qualquer tipo de vírus, o H1N1, é ele que vai combater esse vírus, certo? Se ele não está conseguindo combater esse vírus, significa que nosso sistema imunológico ele vai baixar e a gente acaba adoecendo. Tudo bem? Bom, numa aula de vírus depois, acho que o Celso já deu, mas depois o professor pode dar uma aulinha de vírus para vocês, tá bom? E as plaquetas, que são os trombócitos, o que as plaquetas fazem? As plaquetas são responsáveis principalmente para quê? Pela coagulação do sangue, tá? Ele vai coagular o sangue. Sabe quando você forma casquinha de ferida? Você se machucou, forma casquinha? As plaquetas são responsáveis por esta formação de casquinha. Tudo bem? O coração. Como o professor já tinha falado, né? O coração ele é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O que os átrios fazem? Os átrios vão receber o sangue das veias, tá? E os ventrículos vão enviar esse sangue para as artérias. Pessoal, isso aí está saindo do coração e entrando no coração. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês bem bonitinho como é que funciona isso, tá bom? Nós temos válvulas dentro do nosso coração. O que essas válvulas vão fazer? Elas vão deixar entrar e sair sangue. Tudo bem? Nós temos no átrio direito e ventrículo direito a válvula tricúspide. E na aurícula esquerda e no ventrículo esquerdo nós vamos ter a bicúspide ou mitral, válvula mitral. Tudo bem? Vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Olha só, gente. Tá aqui, ó. Deixa o professor colocar aqui que vai aparecer aqui a nossa próxima figura. Deixa eu pôr aqui, vai aparecer aqui, acho que dá. Então vamos lá. Artérias ela tem paredes espessas, são vasos que saem do coração. As veias são paredes mais delgadas do que as artérias, ou seja, ela é mais fina. E são os vasos que vão chegar ao coração, certo? E algumas delas possuem válvulas. E os capilares? Capilares são paredes com apenas uma camadinha de célula, ele é bem fininho. Sabe quando você corta um capilar. Então vamos ver o desenho aqui, ó. Aqui deu para ver. Então olha só, isso daqui é uma artéria. Repara que o tecido muscular da artéria, ele é muito mais espesso que o tecido muscular de uma veia. O tecido conjuntivo é igual, mas o tecido muscular é muito mais espesso. Ou seja, ela é muito mais fininha. Tá vendo que a artéria, ela por onde circula o sangue, é um espaço bem, pensa assim num caninho, ele é bem fininho, tá? Já na veia, ele é o quê? Mais largo. Tudo bem? Ele é mais espesso, não, ele é mais, tem uma vazão maior de sangue. Tudo bem, gente? Tá? E o capilar, ele é fininho. Bom, o capilar, ele envolve todos os nossos órgãos, então ele envolve, imagina, por exemplo, que o seu intestino. O intestino, você tem lá no intestino vários capilares que estão em volta dele. Então, imagina que o intestino está aqui, você tem vários capilares em volta dele. Esses capilares é o que vão fazer o quê? Por exemplo, no intestino, quando nós nos alimentamos, o que ele vai fazer? Através das microvilosidades do intestino, o alimento, os nutrientes, ele vai passar para a corrente sanguínea, através dos capilares. Aí dos capilares, eles vão para onde? Para as veias e para as artérias, né? Para as veias, para as artérias e para as veias de uma maneira geral. Tudo bem, gente? Muito bem. A circulação, a gente vai falar agora só assim de uma maneira grosseira da circulação, depois o professor vai especificar melhor a circulação. Então nós dizemos que existem 2 tipos de circulação, beleza? A pequena circulação e a grande circulação. Como assim, professor, a pequena circulação? A pequena circulação, deixa eu mostrar aqui, ó. O que ela vai fazer? Ela é pulmão, coração, pulmão. Pulmão, coração, pulmão. Pulmão, coração, pulmão. E a grande circulação, professor? A grande circulação, ela vai fazer o quê? Pulmão, coração, organismo. Pulmão, coração, organismo. Beleza? Então é a grande circulação, ou seja, vai circular pelo corpo todo. Beleza, gente? Tudo bem?
Muito bem. E o sangue? O sangue, como o professor falou, plasma é a parte líquida. As células sanguíneas, que como o professor falou lá, os leucócitos e eritrócitos, são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, e as plaquetas são fragmentos de células que vão servir para a formação das casquinhas de ferida lá, né? Ele que vai fazer a coagulação sanguínea. Beleza, gente? Na próxima aula o professor continua a falar do sistema circulatório, a gente vai falar do coração, como é que funciona essa circulação pelo nosso corpo todo. Tá? A gente vai falar da pequena circulação e da grande circulação. Beijão para vocês e até a próxima aula.